Fala aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, Bora trocar aqui rapidamente sobre o Rect. A gente acompanhar ele, né? Mais um mês esse fundo aí, que, cara, laje corporativa já é um setor complicado, né? Laje corporativa com alavancagem, putz, é foda, né? E a alavancagem pegou bem aqui nesse fundo. Pelo menos agora, o gestor, quando ele fez essa manobra da renegociação do Barra, ele conseguiu tirar a necessidade do fundo ter que emitir. Né? Ele conseguiu dar uma não foi uma rolada na dívida, mas ele conseguiu pelo menos empurrar a amortização um pouco para frente, segurar um pouco o rojão, e com isso tirou um pouco dessa necessidade do fundo de emitir. Mas a situação dele segue delicada, aquela coisa, ele precisa vender ativo e a gente fica aguardando as coisas acontecerem, né? Não tá fácil, o mercado de laje não tá fácil. E vamos ver, cara, vamos ver, né? O problema do Rect, a solução do Rect é a mesma, já tem vários meses e ele precisa trabalhar, né? Principalmente com essa questão da venda do ativo, né? Ele precisa urgentemente vender alguma coisa. Na parte de locações e tudo, o mercado de lajes como um todo está muito parado, né? O segundo trimestre do ano foi horrível para as lajes corporativas. O terceiro, pelo que eu estou vendo nos fundos imobiliários, também vai ser horrível. Então a gente vê aí a recuperação do mercado de lajes ainda muito aquém do que pelo menos minha expectativa pessoal, né? O primeiro trimestre foi bom, o segundo foi uma merda, e o terceiro tá caminhando para ser uma merda também. Uma pena, né? Pena. Aquele detalhe passivo, galera, e só um ponto, só pra gente comentar, que é o seguinte, né? O principal vai ter que ser com nova emissão de cotas ou venda de ativo. Então a gente tem 128 milhões de principal. Se a gente pegar os ativos que ele tem aqui, ó, né, para ele levantar 128, o que ele precisa fazer? Ele poderia vender esses dois, ele poderia fazer uma composição vendendo esses quatro aqui, o Matarazzo e esse aqui, e talvez o Europa, ou ele pode vender o Canopus como um todo. Enfim, tem algumas composições de venda e tudo que ele pode fazer. Algumas vendas são mais fáceis do que as outras e tudo. A grande questão é que seria muito bom se ele conseguisse, né, fazer alguma movimentação de venda. Quais são os ativos mais fáceis de serem vendidos? Aqueles que estão com uma taxa de ocupação mais elevada. Então, por exemplo, o Canopus vai vender? Não acho que vende. O Parque Cidade já fica mais interessante, né, pro lado pensando no comprador. Né? Então você consegue ver. E aquela coisa também que você tem que pensar. Dos ativos que ele tem, a gente tem um no Rio, né, Barra da Tijuca, a gente, beleza, é uma região dentro do Rio, ele não tá no furdunço, mas não é uma região tão ruim assim, mas sabe que tem uma vacância. 2 em Alphaville, é uma região que tá com a vacância assim, de 30%, até mais que isso, se não me engano, a região da Alphaville tá bem complicada, Barueri, Alphaville ali, bem delicada a situação. Parque Cidade Brasília, é uma praça, não tem aquele apelo de lá, mas tá sem vacância, é uma área pequena também. Santos já não é uma área tão boa. Outro em Alphaville, segue o mesmo comentário. E 2 em São Paulo aqui, diretamente. O em Curitiba, que também segue o mesmo comentário de Brasília. Então, assim, vamos ver o que ele vai aprontar, o que ele vai fazer. Qual é o melhor caminho para realizar aí algum tipo de movimentação. Mas que seria muito bom uma venda de ativo nesse fundo seria, né? Para conseguir equalizar essa alavancagem. Ou até passar a régua nela. Imagina, sei lá, vende aí às vezes, né, aquela coisa que eu falo, tem que dar um passo para trás para dar 2 para frente. Vende aí o Evolution Corp, vende o Barra da Tijuca, enche o rabo de dinheiro, liquida a dívida e o que sobrar de dinheiro compra algum ativo e morreu o assunto e se livra desse problema, né? Vamos ver. O Rect, pelo menos, ao contrário do Helg, ao contrário do XPPR, a situação dele é um pouco mais tranquila. Esses dois fundos a situação bem mais delicada. Mas de toda forma, ele tem que trabalhar. Nessa parte de correção monetária e juros, isso aqui passa pela DRE, né? Eu coloquei só para exemplificar, ele não tem que pagar isso tudo de uma vez, é diluído com o tempo, né? Se você pegar juros e correção, esses CRIs aqui, ó, vence lá em 2034, né? Tudo em julho de 34 e outro dezembro. Então, pô, 10 anos para diluir isso aqui é um valor muito pequeno por esse período todo.
Enfim, a gente fica de olho, né? A gente fica de olho para ver, fundo pagando os seus 40 centavos, vai manter esse patamar de distribuição, e a gente tem que ver, né, que ele conseguiu dar essa embarrigada no Cribarra aqui, ó, né? Mas uma hora ele vai precisar de novo começar a pagar. E aí a gente precisa ver o que ele vai fazer e tal. Não dá para ele ficar empurrando essa amortização ad eterno, né? O cara na outra ponta lá que emprestou dinheiro pro fundo precisa do dinheiro dele. O cara não vai ficar dando benção toda hora. Então a gente precisa ver o que o fundo vai fazer, qual vai ser o caminho a ser tomado e guardando os próximos passos, né? Como eu já falei, reitero várias vezes, o melhor caminho, de fato, é a venda de ativo. Quem entrou no IPO desse fundo está amargando aí um prejuízo de quase 60% da cota, fora a distribuição está bem aquém, né? Se você pensar, o cara está tendo uma perda bem grande, mas paciência, cara, acontece, né? É aquela coisa. Agora já é meio que tarde para falar disso, porque já era. Quando fez a primeira emissão abaixo do VP, foi o sinal de alerta. Quem ficou, ficou. Quem não ficou, acabou tomando naquele lugar, né? Enfim. Esse ano pagou 3,76, em 8 meses deve ter aí umas 4 distribuições de 40 centavos, então estamos falando algo em torno aí de 1,60, que vai dar no frigir dos ovos um resultado de 5,36, é o pior resultado aí dos últimos anos do fundo, mas a gente sabe os porquês e tudo mais, a gente fica de olho. Aqui a questão dos ativos, já comentei. E o fundo, vocês lembram que o RECT estava sempre alugando uma coisa aqui, outra ali e tal, estava bem ativo, né? Até o RECT parou. Por quê? Porque o mercado de laje está difícil, não está fácil. O mercado de laje está bem desafiador. E a gente fica de olho para ver. Aqui ele faz uma comparação dos ativos dele versus a vacância na região. E isso pode ajudar, às vezes. Né? Difícil alguém comprar ativo em Barueri, porque sabe que tá difícil, mas às vezes o cara olha e fala, pô, esse Evolution Corp, essa vacância ou esse complexo madeira, cara, eu vou comprar esse negócio. Porque a vacância é baixa. E aí eu vou ter um ativo em Barueri sem vacância, mas é difícil pensar isso, porque ainda tá difícil. São Paulo, ele mostra que na Paulista e tudo, fazendo comparações, os imóveis de São Paulo estão bem melhores do que as regiões que são inseridos, né, no que tange vacância. Brasília também, então assim, tem algumas coisas que ele pode tentar fazer para conseguir resolver. Lá que eu falei da Barra, 24% de vacância e o edifício lá tá com 8%, então quem sabe. Uma coisa que também atrapalha muito o RECT é as despesas. Despesas. Despesa financeira, alavancagem, não tem o que falar, tá aí, né? O fundo gerou quase 6 milhões, 5,8, ele já gastou 1,4 com despesas financeiras. Aí gastou despesas operacionais, mais 140 mil, então vou fazer o cálculo aqui para vocês. Estamos falando de 1.300.000 mais 140 mil. E aí temos as despesas do fundo, as despesas operacionais do fundo, que dão aí 974 mil reais. Então só de despesa, estamos falando de 2,4 milhões de reais. Considerando a despesa da alavancagem e tudo. Isso frente à receita dele dá 42%. É muita coisa. Se a gente pegar despesa operacional mais despesa, essas despesas operacionais com propriedades e despesas operacionais do fundo, estamos falando de 1 milhão. Né? Estamos falando aí praticamente de 1 milhão, que vai dar. Quer ver? Eu faço o cálculo aqui para vocês agora. Que vai dar em relação ao resultado 20%. Então, mesmo excluindo a alavancagem, a despesa dele ainda é alta. É um fundo caro, né? 20% de despesa é muito caro frente às receitas. A maioria dos fundos roda ali próximo de 10%. Então, cara, ele teria que reduzir essas despesas dele aqui pela metade para ficar num patamar um pouco mais tranquilo pro cotista. Mas, cara, é isso aí que a gente tem. A alavancagem arrebentando esse fundo. Pelo menos nos próximos meses, a gente deve ver aí uma receita um pouco maior, né? Estabilizando ali na casa de 6 milhões de reais. 6,1 e tal, o que já ajuda o fundo a conseguir entregar um chorinho a mais. E a gente fica de olho para ver, né, esses ativos deles todos aqui, se ele vai conseguir fazer algum tipo de movimento, de venda, alguma coisa, e aí, qualquer novidade,
eu trago para vocês. Mas, sabem, né? O caminho segue o mesmo. Segue de tem que vender. Beleza? Então fica aí o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal. Se gostou mais ainda, vem ser membro. Valeu, fui!